Bom, gente, então nós agradecemos aí o convite dos nossos amigos, saudando aí os nossos companheiros de sexta-feira. Como o Roger falou, eu sou trabalhador de Jesus de Vivo às segundas, então a gente talvez não se conheça, ou por parte a gente não nos conhecemos uns aos outros, mas a gente vem mais constantemente de segunda-feira. E nós preparamos um tema hoje para conversar, gente, porque é assim. Nós realizamos em casa o Evangelho no Lar, uma proposta espírita, para que a gente possa levar um pouco da religiosidade para a nossa própria casa. Então, a gente faz lá no nosso caso, na minha família, aos domingos, a partir das 20h30. E há 15 dias atrás, abrindo o Evangelho ao acaso, como é o nosso hábito, nós encontramos uma lição de Allan Kardec que se chama O Suicídio e a Loucura, que é o tema da nossa exposição de hoje. A gente abriu, fez alguns comentários lá, minha esposa, meus filhos, e na segunda-feira eu tinha um compromisso de falar aqui no centro também, a gente fala durante 15 minutos na parte que antecede ao passe e as atividades mediúnicas propriamente ditas. Então eu chego na minha casa, eu tenho que pelo menos fazer uma leitura prévia antes de ir falar com as pessoas, né? Eu abri o Evangelho, o suicídio e a loucura. Eu pensei, acho que o meu Evangelho está um pouco iniciado, porque ele é um pouco velho, né? Eu ganhei esse Evangelho quando eu comecei aqui no centro. Foi um presente do nosso amigo Beto. Mas eu falei, bom, vamos lá. Segunda-feira a gente falou do tema o suicídio e a loucura. Como nós fazemos rodízio, o William está aqui, participa desse rodízio, às segundas a gente não sou sempre eu que falo, a gente tem outros companheiros que têm a palavra também. Na outra segunda estava marcado o nosso José Carlos, no decorrer da segunda-feira ele me avisou que não poderia ir, eu não tinha mais quem avisar, e fui abrir o Evangelho. Eu acho que você já sabe o resultado, o suicídio e a loucura. Eu falei, o meu Evangelho está aprontando comigo, ou nós precisamos fazer alguma coisa sobre o tema. Lógico que você sabe, coincidentemente, que nós estamos no meio do Setembro Amarelo, que é uma campanha feita de prevenção, de alerta a respeito do suicídio. Na capa do nosso PowerPoint que eu peguei, gente, para ficar visual, talvez não entediar tanto vocês, a gente colocou o livro Memórias de um Suicida, da Antônio Ivone do Amaral Pereira, que é uma obra que a gente vai usar um pedacinho aqui, que talvez seja a obra mais marcante desse capítulo do Espírito. Mas primeiro, coloquei um pouquinho de estatística. Ficou ótimo. Gente, supõe-se que em poucos anos o suicídio será a primeira causa morte do mundo. Já ocupa em algumas faixas de idade, principalmente nos mais jovens, uma posição assustadora. Nós vivemos uma epidemia de suicídio. É impressionante o que está acontecendo no nosso planeta no presente momento de transição. E nós precisamos falar sobre o tema. Não, gente, com o intuito de assustar os nossos irmãos, de trazer paisagens terríveis que possam até muitas vezes causar um aborrecimento dos nossos amigos, na própria sensibilidade, mas para a gente discutir o tema, conversar. Ali eu tenho alguns dados que o que importa para nós sabermos é que nos últimos anos houve um aumento exponencial no caso de suicídio e esses casos passaram a bater as nossas portas. Eu trabalho em escola pública e de uns anos para cá nós tivemos uma absoluta transformação no perfil das crianças que trabalham numa faixa de 6 a 10 anos de idade. O perfil das crianças que estão chegando na escola modificou por completo, a ponto de nós vermos casos que até outro dia seriam absurdos. Alguém trabalha com educação aqui? Professor? Trabalha na rede? Trabalha na rede pública estadual. Nossos companheiros devem saber que nós vivemos também uma epidemia por um outro lado. Parece que uma coisa não tem muito a ver com a outra, mas nós vamos chegar num consenso
que é a questão da deficiência intelectual dos alunos hoje na escola. Notadamente os casos da síndrome do espectro autista. É assustador. Vocês devem presenciar isso na rotina de vocês. Eu não trabalho diretamente com crianças, eu trabalho na administração. Mas o que eram casos raros, atualmente, gente, toda escola tem os seus casos. Se fez um levantamento na diretoria de ensino a qual eu faço parte, e a coisa soma-se já a centenas. A proporção era de um caso para milhares, desculpem, e quanto mais o tempo passa, está sendo um caso para centenas, com previsão de logo nos Estados Unidos ser um caso em algumas dezenas. Gente, é assustador. É assustador. Então, nós temos como identificar causas com relação ao suicídio, no que nos diz respeito, na parte religiosa. Nós podemos pensar o seguinte: o homem fez tanta questão de excluir Deus da sua vida, que nós estamos vivendo uma crise de religiosidade. O Brasil é um país um pouco mais vinculado, principalmente pela questão das crenças evangélicas, que aumentaram muito nos últimos anos. Então, a gente até não sente tanto isso. Mas na Europa, isso é marcante, é poderoso, a questão das pessoas excluírem a religião das suas vidas e, consequentemente, não estarem mais enxergando sentido para a própria existência. Isso é um passo que colabora para que encontre no suicídio uma porta, talvez, de solução, quando os problemas apertam e a pessoa se vê meio sem saída. Para quem é materialista, colocar fim na própria existência pode não ter uma implicação tão grande. O que nós espíritas, pessoal, podemos falar para o mundo? Que nós partimos de um princípio, de uma ideia que pode modificar o estado moral do planeta, que Allan Kardec nominou no Evangelho segundo o Espiritismo como um novo ponto de vista. Para nós sermos mais moderninhos, seria um novo paradigma, o paradigma do Espírito. A partir do momento em que nós consideramos a vida como eterna, nós mudamos o nosso ponto de observação para as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Porque se eu enxergo a existência apenas como uma passagem que começa no berço e termina no túmulo, logicamente que certas contrariedades da vida vão nos impactar muito mais do que se eu considerar a minha vida como eterna. Para aquele que só vê a matéria, um probleminha pode se tornar uma grande tragédia. Para aquele que vê a vida pelo olhar do Espírito, nós começamos a ver algum sentido no sofrimento. E o sofrimento, quando tem sentido, ele deixa de ser sofrimento e passa a ser algo mais ruim. Então, nós, como espíritas, gente, não pense que nós que nos propomos a falar. O instrutor Druso diz lá no livro Ação e Reação de André Luiz, que a palavra bem posta, às vezes, é um dever espinhoso na nossa boca, porque nos exige responsabilidade e disciplina para conosco mesmo. Mas nós temos um dever, e o nosso dever é de gritar bem alto que nós somos imortais. Que a vida não termina com o túmulo, e que
terminada a nossa experiência na terra, nós despertaremos em um outro mundo, um mundo espiritual, para onde nós levamos as consequências da nossa existência. Estão comigo, pessoal? Está todo mundo aí? Beleza. Vamos então consultar o nosso livro Memórias de um Suicida. Só peguei uma observação aqui interessante para ilustrar, porque depois eu pus uma figura de André Luiz para vocês enxergarem melhor. A Dona Ivone do Amaral Pereira, que é a médica do livro, ela diz o seguinte: após a morte, antes que o espírito se oriente gravitando para o seu verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário um estágio numa anticâmara, numa região cuja densidade e afetivas configurações corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Vamos pular um pouquinho. Existem aqueles que aí se demoram por apenas algumas horas, outros levarão meses, anos consecutivos, voltando à reencarnação sem atingir a espiritualidade completa. O sujeito desencarnou, deixou a terra, foi para o mundo dos espíritos e não passou nem perto de vivenciar alguma espiritualidade, como nós vemos a narração lá de André Luiz em Nosso Lar. Vocês veem que ele passa um período no umbral e depois é conduzido por uma colônia, que ele dá o nome de Nosso Lar. Tem gente que não faz esse processo. Tem espíritos que são reencarnados sem pelo menos ter uma experiência de espiritualidade, já retornam para a Terra. Por conta de quê? Em se tratando de suicidas, o caso assume proporção especial, por dolorosa e complexa. Estes aí se demorarão geralmente o tempo que ainda lhes restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram. Vamos tentar fazer o que é para a gente entender o que a Dona Ivone está comentando conosco. Meu sogro tem uma casa em Caraguatatuba. Se eu precisar ir na casa do meu sogro, eu vou pegar meu carro e vou encher o tanque, certo? Vou pegar trabalhadores. Não, que agora é Itocena, então vai ser pegar Itocena. Vou até São José dos Campos, isso, e vou descer a rodovia dos Tamoios. Só gosta do litoral norte. Beleza. Só que no meio da rodovia dos Tamoios, eu dou uma bobeada, uma imperícia qualquer e acabou o meu carro. O carro cai lá para baixo. O tanque cheio. Não é? A minha previsão de combustível era chegar até Caraguá e, se Deus quiser, voltar, para não precisar colocar mais gasolina. O que acontece? Vamos supor que meu veículo entre em combustão e comece a pegar fogo. Até quando o meu carro vai pegar fogo? Enquanto estiver no... Vai queimar, não vai? Ótimo. Enquanto tiver combustível no carro, ele vai queimar. Quando nós vamos reencarnar, gente, isso é muito sério. Os benfeitores espirituais, com muito carinho e dedicação, eles endossam a nossa vida na terra. Nós nos comprometemos lá no mundo dos espíritos. Eu vou voltar para me unir a fulano, a ciclano no meu grupo familiar, vamos receber Beltrano. Isso, logicamente, os espíritos já têm um pouco de senso de vida. Aqueles que não têm, os benfeitores procuram administrar as coisas. E aí os benfeitores programam a nossa reencarnação. E a gente vem para a Terra com uma quantidade de fluido que nós podemos comparar com o combustível.
pessoa atenta contra a sua própria vida, ela destrói o corpo físico que ainda estava com o tanque cheio de fluidos capazes de levar essa pessoa até 60, 65, 70, 75, 80 anos. O que acontece com o espírito no mundo espiritual? Essa quantidade de fluido de que ele está encharcado, ou bom termo, não, nós vamos usar. Ele está cheio desse fluido, isso não se consumiu com a existência. E esse fluido no mundo espiritual vai gerar, para aquele que atentou contra a própria vida, uma série de consequências muito desagradáveis. Então, o sofrimento do suicida no mundo espiritual é algo inenarrável, porque ele continua ligado à matéria, ele continua preso em muitas circunstâncias ao corpo que ele mesmo ultrajou. Então, gente, o que nós precisamos entender é que nascimento e morte são departamentos de Deus. E quando a pessoa toma nas suas próprias mãos a iniciativa de pôr fim à sua vida, ela está ocupando um lugar que não lhe pertence. Nós aqui não estamos entrando nos contextos que levam a pessoa a cometer esse ato, mas a gente supõe que se nós não tivermos um pouco de espiritualidade, Emmanuel fala isso lá no livro Nosso Lar, mais do que espiritismo, nós precisamos de espiritualidade, nós precisamos de oração, nós precisamos de reunião nos grupos, nas casas religiosas. Tem pessoa que fala assim: eu faço oração na minha casa, mas a gente precisa do centro, de trocar essas energias com os nossos amigos e com os benfeitores espirituais. Porque o centro é um lugar especializado para nos ajudar. A pessoa fala: eu ando muito decepcionada, porque eu ia no lugar tal e ciclano. Nós nos decepcionamos porque nós nos concentramos em pessoas. Experimentemos nos concentrar em Jesus, que a gente não se decepciona mais. Então, gente, o que nós observamos? Que, além do Espírito comprometer o seu corpo físico, existe uma parte 2, que ele vai estar sofrendo lá com o tanque cheio, não vai? Só que ele também destruiu tecidos muito sutis do seu corpo espiritual. Aqui nós vemos o André Luiz, gente, na foto, representando o André Luiz, com aquilo que são chamados os centros vitais. O Valdir aí gentilmente colocou para nós aí. Vocês veem que correspondem no corpo físico, ao corpo físico, no corpo espiritual, certos centros de força, que são verdadeiros plexos, diz André Luiz, de energia. Então, gente, quando eu atento contra o meu corpo, a primeira consequência é eu descobrir que a morte não existe e chegar no além vivinho da Silva, com o meu tanque muitas vezes cheio de fluido, que vai gerar um sofrimento grande no mundo espiritual. Mas mais do que isso, eu comprometo certos aspectos da minha individualidade eterna que vão me gerar prejuízos daqui para frente também. Eu destruí um molde, porque o perispírito é o corpo pré-existente, é o molde do corpo físico. E se eu comprometo o molde, eu não vou conseguir plasmar mais um corpo certo como eu tenho que plasmar nas minhas próximas existências. Quando eu for reencarnar, eu vou produzir um corpo com alguns aspectos de limitação, porque eu comprometi os centros vitais. Eu dou um tiro na minha própria cabeça. Para o médico humano, eu estourei meu cérebro, meu encéfalo, você vê, eu sou da área. Mas para os médicos espirituais, eu comprometi
O chakra, os centros vitais são chamados também de chakras. Comprometi e comprometi por largo tempo. Eu engulo o veneno, eu comprometo o chakra laríngeo, que corresponde à minha laringe no corpo espiritual. Eu me dou um tiro no coração da mesma forma e assim por diante. Este fato, gente, Chico Xavier respondeu uma pergunta da Hebe. Até pus a foto do Chico aqui com a Hebe, com a Naibelo. Em 1985, foi uma entrevista séria no Natal de 1985. E elas estavam perguntando para o Chico, a Naibelo perguntou: Chico, um filho excepcional é um karma? É uma prova para os pais? E o Chico respondeu o seguinte: Nair, a criança excepcional sempre me impressionou pelo sofrimento de que ela é portadora. Não somente se tratando dela mesma, mas também dos pais. E isso tem sido tema de várias conversações minhas com o nosso Emmanuel, que é o guia de nossas tarefas. E ele então diz que, em regra geral, gente, nós estamos falando em regra geral, tá? Vamos lá. A criança excepcional é um suicida reencarnado. Depois de um suicídio recente, porque a pessoa, quando pensa que se aniquila, está apenas estragando ou perdendo a roupa que a providência divina permite que ela se sirva durante a existência, que é o corpo físico. Continua o Chico. A verdade é que ela em si é um corpo espiritual. Então os remanescentes do suicídio acompanham a criatura que praticou a autodestruição para a vida do mais além. Lá ela se demora algum tempo amparada por amigos que toda criatura tem, afeições por toda parte, mas volta para a terra com os remanescentes que ela levou daqui mesmo após o suicídio. E aí o Chico passa a exemplificar, gente. Olha lá. Se uma pessoa espatifou o crânio e se o projétil atingiu o centro da fala, ela volta com nudez. Se atingir o centro da visão, ela volta cega, mas se atingir determinadas regiões mais complexas do cérebro, ela vem em plena idiotia e os centros fisiológicos não funcionam. Percebe, gente? Nós estamos juntos aí? Está dando para aí? Sim? Eu não comprometi apenas a minha experiência, eu gerei um carnê que eu vou precisar de muitas prestações para pagar. O Chico faz uma observação aqui, gente, que eu achei muito interessante e que vou compartilhar com nós todos que somos pais. Se ela, a pessoa, por exemplo, se enforcou, ela vem com a paraplegia. E olha o que o Chico fala. Depois de uma simples queda, toda criança que cai no colo da ama ou no colo da mãezinha. Então, quando o processo é de enforcamento, a vértebra que foi deslocada no enforcamento vem mais fraca. E numa simples queda, a criança é acometida pela paraplegia. O molde não está bom. O molde produz um corpo que tem aquilo que eu aprendi, que nós aprendemos com a nossa predisposição orgânica. As pessoas ficam procurando uma série de respostas. Nós começamos comentando com vocês o caso do autismo. Muita gente tem até uma proposta que nós estamos tomando muita vacina, isso está comprometendo as coisas. Só temos casos de predisposição orgânica. Se a pessoa não tem a predisposição, não é pelo fato de tomar uma ou mais vacinas que ela se tornará autista. Existe um comprometimento do molde, que é o corpo espiritual. Percebe o tamanho da encrenca, gente?
coisa lá naquela sombra da abacateira, naquelas reuniões que eram feitas depois da peregrinação, e ele fala que nós precisamos de autoeducação. A gente fala que o Chico veio do futuro, as pessoas não acreditam. Essa passagem é de 3 de outubro de 1983, não é? De 40 anos atrás. E ele fala assim, nós estamos nos problemas chamados imunológicos, nos preocupam a todos, a vacina é objeto de campanha, estamos preocupados com a higiene, etc., a sabedoria humana. Mas aí ele fala assim, nós precisamos pensar muito nos problemas da nossa emoção desvairada, da comoção excessiva, da comoção descontrolada. Nós não estamos vivendo isso agora, nós vivemos tudo assim, nós estamos tudo à base de remédio, gente. Eu trabalho com professores, como falei para vocês, é assombroso, as pessoas têm tudo no Rivotril. Por quê? Nós que nos esforçamos tanto, que lutamos tanto, devemos lutar dentro do padrão da serenidade, que é o melhor preventivo para o suicídio e a loucura. E aqui nós passamos para a parte de prevenção. A gente precisa aprender a controlar as nossas próprias emoções, principalmente diante das tragédias pessoais que cada um de nós sofremos. Porque senão nós vamos descambar. E o Chico fala assim, precisamos ter coragem, se determinado problema surgir de repente, se uma dor nos colheu de improviso, coragem para suportar, sem incomodar as vidas alheias. Com um pequeno sintoma, perturbamos às vezes toda a nossa família, como se cada um de nós fosse o centro do mundo. Eu sei que ninguém está aqui assim, só está passando o que o Chico falou. Mas não é o caso de nós observarmos que todo mundo tem força enquanto o problema é do outro, mas quando o problema entra na nossa casa, nós ficamos revoltados porque Deus permitiu comigo. A autoeducação é um problema básico para a nossa paz. A existência da terra não é um feriado. Não desertemos. O suicídio, afinal de contas, é uma deserção penosa. Não devemos estar correndo a qualquer susto, a qualquer dificuldade, como pessoa incompetente para dirigir o seu próprio corpo físico ou a sua própria cabeça. Nós precisamos assumir a nossa cabeça. Como Espírito eterno que nós somos, nós precisamos assumir a nossa existência. Sem desculpas, sem coitadismo, sem comodismo. Muitas vezes, gente, eu lembro de uma mensagem através da nossa Bela, algumas pessoas começaram a falar assim, nós vamos começar a fazer, antes de visitar os lares das pessoas necessitadas ali na favela, a gente precisava fazer pelo menos uma triagem, né, para saber se a pessoa precisa mesmo. E o irmão Francisco dos Santos dele, através da visitada da nossa Bela, falou assim, que não era necessário, porque quantos de nós, às vezes, a gente vem à casa espírita, achando que nós temos um problema tão grande, e às vezes são coisas que um pouquinho de boa vontade a gente consegue resolver, porque ninguém quer ter problema, porque problema a gente precisa crescer para resolver. Nós gostamos dos mares de águas minerais, mas a gente não percebe que aprendizado mesmo existe quando a gente está com dificuldade. É a hora que a gente cresce, e é por isso que Deus permite que ele aconteça. Já é. Gente, só vou colocar uma foto de Maria aqui, porque lá no livro Memórias de um Suicida, para terminar, tá?
Quando o Camilo, que é o autor do livro O Espírito Desencarnado, ele adentra ao Hospital Maria de Nazaré, ele fala que tinha um quadro de Maria lá, parecido com o painel de Murilo. Foi um pintor que eu não conhecia. Aí o Google, o santo Google de Deus, eu pus lá, Virgem Maria de Murilo, e é esse quadro. Aí ele fala que, sublimado por virtuosidades inexistentes entre os gênios da pintura na terra, mas era parecido. Maria de Nazaré é a grande protetora daqueles que, infelizmente, por um motivo ou por outro, levam fim às suas próprias vidas. Quem quiser estudar mais o tema, Memória de um Suicida, é um livro um pouco denso para nós que estamos começando. Mas nós sugerimos uma outra obra de André Luiz, para quem já está mais ou menos inteirado, que se chama Ação e Reação, e também vai nos trazer uma ideia daquilo que é o processo de causa e efeito na nossa existência. Agradeço muito a vocês, aos nossos amigos, pela atenção. Muito obrigado. Ninguém dormiu. Foi bom. Deus abençoe. Fico muito grato por compartilhar com vocês um pouco do Espírito Santo. Bom, até a próxima. Enquanto